Amém. Deixa eu fazer 3 perguntas aqui. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão. Certo? Quem aqui tem crise de irritação excessiva que você não consegue explicar? Levanta a mão. Certo? Quem aqui lida mal com injustiça? Você fica indignado quando ocorre? Tá bom. Vamos orar? Curvei sua cabeça mais uma vez. Senhor, derrama sobre nós essa noite de um espírito de graça. Graça sobre graça. Sobre a minha vida, para falar a Tua palavra, e sobre a vida dos meus irmãos para ouvi-la. Dependemos do Teu Espírito, porque Ele é quem sonda os corações. Ele é quem sabe o que vai dentro de nós. Nenhum de nós sabe, a não ser o Teu Espírito. Por isso pedimos que aquele que sonda mente e corações, que prescruta tudo que está dentro de nós, pedimos que o Senhor vá à nossa frente. Que nenhuma verdade seja colocada sem o Espírito da graça, para que haja edificação no Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu coloquei para os irmãos hoje de manhã, eu resolvi fazer uma mudança no roteiro das mensagens, porque como eu percebi que muitos não estariam aqui por causa do trabalho, então eu tomei a decisão de falar sobre Gênesis 3 hoje à noite, com um grupo maior, a totalidade dos irmãos aqui. Então é o que nós vamos fazer. Antes de Gênesis 3, abra em João capítulo 3. Um texto muito conhecido. João capítulo 3. Começando com o versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção agora. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui. Agora abram Gênesis capítulo 3. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui. Meus queridos, nós estamos estudando a respeito da natureza que existe dentro de nós. Fazemos o que fazemos porque o que fazemos está na nossa natureza. Pecamos porque temos uma natureza pecadora. Depois do novo nascimento, buscamos a Deus porque foi plantada em nós uma segunda natureza, a natureza divina. No novo nascimento, nós nascemos pecadores. No novo nascimento, é plantado em nós a natureza divina. Então, nós passamos a ter duas naturezas: a natureza pecaminosa e a natureza divina. A natureza pecaminosa não é erradicada de nós. Ela continua dentro de nós. Por isso que Gálatas, com muita precisão, diz que o Espírito milita contra a carne, para que não façais o que porventura seja do vosso interesse, do vosso desejo. Então, nós temos essa dupla natureza depois do novo nascimento. Quem a gente alimenta é quem sobrevive. Se você alimenta o Espírito, você vive pelo Espírito. Se você alimenta a carne, você vai produzir as obras próprias da carne. Os irmãos, suponho eu, estão bem habituados a esse evangelho que está sendo pregado. O velho homem, ou a natureza pecaminosa dentro de nós, ela não é erradicada, mas ela pode ser mortificada. Então ela permanece morta dentro de mim, e se eu permaneço em Cristo, essa natureza fica escondida, ela não evidencia. Se eu, 2, 3 meses, sem ler a palavra, sem ter intimidade com o Senhor, sem buscar o Senhor, a velha natureza volta a brotar. Porque é uma condição simples. Se você não alimentar o Espírito, você naturalmente está alimentando a carne. Não há neutralidade nesta equação. Não existe neutralidade nessa equação. Se você não alimentar o Espírito, você pode não ver coisa sexual indevida, você pode não contar mentira, você pode não contar piada, você pode não fazer nada disso. Mas a carne, ela brota por si só. Porque o que mortifica a carne é o permanecer em Cristo. É a vida cotidiana do nosso devocional, da nossa oração. É isso que mortifica a carne. Os irmãos estão entendendo? Certo, tudo isso está dentro de nós. Então eu ampliei a visão de vocês, mostrando que nós temos algumas características do pertencimento. Primeiro, nós fomos criados da natureza. Primeiro, nós fomos criados para pertencer. Então todo movimento que a gente fizer vai ser de pertencimento. Não tem jeito. Não tem jeito. Aquele irmão matemático, gente, fugiu o nome dele. Me ajudem aqui. Aquele erudito, 1600 e alguma coisa, Blaise Pascal.
O Blaise Pascal tem uma frase onde ele diz assim: o homem faz tudo para ser feliz. Ele não procurará nenhum movimento da sua vida que não seja para a sua felicidade. Uns vão para a guerra para serem felizes. Outros evitam a guerra para serem felizes. O homem nunca dará um outro passo que não seja para a felicidade, mesmo daqueles que se enforcam. Porque ele está procurando o quê? Alívio. Todo movimento que fazemos é para, de alguma forma, aliviar a alma da gente. Primeiro, para pertencer. Nós vimos que nós pertencemos ou pelo relacionamento ou pelo serviço. Nós buscamos pertencimento numa dessas duas pernas. Depois vimos que nós temos um espírito, nós temos um corpo e nós temos uma alma. Que o corpo tem regras que segue, a alma tem regras no funcionamento dela e o espírito tem regras. O espírito determina a vida do corpo. Quando o espírito é recolhido, o corpo para de funcionar. Por que morremos no segundo que morremos? Porque Deus disse: vem, sobe. E aí, partimos para Ele. Né? Então, estamos entendendo todo esse funcionamento. O que eu preciso falar com vocês hoje? Que Gênesis 3 mostra o que mais aparece em nós. Todo ser humano é, por natureza, fujão. Todo ser humano foge. Todo ser humano. Não há nenhum de nós que não foge. Até com motivos santos. Por exemplo, nós temos na história da igreja, um pouco ali perto dos puritanos, nós temos alguns irmãos que, para se livrarem de pensamentos maliciosos, impuros, sexuais, o que eles faziam? Iam morar no deserto. Nós temos irmãos que foram morar no deserto e, como se isso não bastasse, ele fincou uma estaca, colocou uma plataforma e foi morar em cima da plataforma. É um jeito adequado de viver? Não. É o jeito que a Bíblia ensina de mortificar? Não. É um jeito exagerado para se fugir do desejo da carne? É, mas em partes tem um pouco de fuga nisso daí. Porque não é natural este tipo de vida. A Bíblia propõe a gente para o deserto, mas não esse tipo de moradia no deserto. É um pouco diferente o que a Bíblia propõe sobre o deserto. Então, assim, todo ser humano, ele faz movimentos de fuga. E os meninos, se coloquem de pé. Todos os meninos. Isso, inclusive os mais velhos. Todos os meninos aqui fogem mais que as meninas. Homem é mais fujão que mulher. Pode sentar. É um jeito sutil de confessar, de fazer vocês confessarem, né? Por que que o menino foge mais que a menina? Quando você pega o texto de Gênesis, olha o que o texto de Gênesis diz. A mulher que o Senhor me deu. Adão conseguiu transferir para duas pessoas numa mesma frase. Isso é que é fuga. Isso é que é transferência. Quando Eva é questionada, ela lida com a verdade. A serpente me enganou. E eu comi do fruto. Então a gente vê no texto bíblico que a mulher tem mais facilidade com a verdade do que o homem. Não que mulher não minta, não manipule, não jogue,
E vai por aí afora. Mulher, gente. Falo não. Gente, entra um homem novo no corredor da igreja, 10 levantam e vão lá. E daí, rapaz, qual é o seu nome? O que você faz? Como é que é? Entra uma mulher nova na igreja, a mulherada põe reparo. Que jeito que está? Se está vestida, se não está vestida, se é bonita, se não é bonita, se ameaça, se não ameaça. Gente, é uma competição só. Por que a mulher lida melhor com a verdade? Tem 2 motivos para isso. Em primeiro lugar, porque a mulher sofre mais cedo. Por que ela sofre mais cedo? Porque ela menstrua. Então ela tem que lidar com dor física mais cedo. E aí o que acontece quando ela lida com a dor física? Presta atenção. Ô, querida, e daí? Você está na TPM, você já menstruou? Mãe, estou sentindo uma cólica aqui no pezinho da barriga. Ela sabe identificar o lugar. Ai, meu corpo está desse jeito, eu estou inchada. Eu estou com um desejo de doce enorme. Ela sabe identificar os pormenores do que está havendo. Homem não tem nada disso. Mas não tem nada disso. Graças a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Gente, eu sempre achei que ser mulher era difícil, até que eu descobri o que é ser um homem segundo o coração de Deus. É muito difícil. Mas assim, a gente leva um pouco de vantagem, porque tem algumas coisas que nós não temos. O que o texto bíblico diz em Gênesis 3? Era o próximo versículo. Disse o Senhor à mulher: em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Alguns, equivocadamente, dizem que aquilo foi uma maldição e que a mulher então não precisa se sujeitar àquilo. A primeira pergunta que me ocorreu quando eu vi isso pela primeira vez foi: tá, como é que ela diz não para dor de parto? Como é que ela não vai se sujeitar ao que Deus decretou? Porque Deus é quem decretou. Porque ela está dizendo que não é para se sujeitar ao marido. Porque é fruto de maldição. Tá, e como é que a gente faz com o suor do rosto em meio a cardos e abrolhos? Não tem forma de você corrigir isso. Aquilo é da natureza caída que houve. Então, nós fugimos. O primeiro motivo que a mulher foge menos é porque a mulher lida melhor com dor. A mulher morre cerca de 3 anos mais tarde que o homem. Por quê? Porque por lidar com dor, ela procura ajuda mais cedo. Ela lida com tratamento, tudo muito mais cedo. Então, ela tem recursos que nós, em geral, não temos. Mas existe um segundo motivo pela qual a mulher lida melhor com o problema da fuga. Por quê? Porque a ciência descobriu, vocês já ouviram isso, que o homem enxerga estreito e longe. A mulher enxerga curto e aberto. Então, a ciência da oftalmologia confirmou que é a maneira pela qual os homens e as mulheres enxergam. Por que Deus criou assim? Porque o homem governa. Então, o homem estreito e lá na frente. Porque ele tem que governar. A mulher auxilia. Ela tem que ver tudo que é imediato. Então, nós homens, somos bem limitados na visão, porque a gente só enxerga lá na frente. A mulher é extremamente aberta. Então um casal vai conversar. O homem tem 2 informações, a mulher tem 30. Estou certo para os casados aqui? Por que é assim? Porque é exatamente assim que Deus criou para ser. Como a mulher auxilia, ela tem que ver tudo que é imediato. Como o homem governa, ele tem que ver lá na frente. Dependemos das 2 visões. Então, se for seguir só a do homem,
a gente tropeça em coisa grave que é imediata. Se formos seguir só o que é da mulher, a gente abaixa a cabeça, enxerga só o que é imediato e perde o norte. Então a gente precisa das duas visões. Por isso que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Como a mulher vê mais detalhes, ela lida com uma porção maior de verdade. Nós não. Nós somos limitados. Dependemos da ajuda de você. Eu imagino que a cena de Deus criando Adão e pensando em criar Eva foi assim. Não vai dar certo. Vou fazer uma auxiliadora. Eu imagino que é mais ou menos por aí. Então, para nós, quem aqui é casado, levanta a mão. Homem casado, levanta a mão. Deus olhou para nós e falou, precisa de uma ajuda. Não vai ter jeito. E produz para nós uma auxiliadora que nos seja idônea. Como diz o Paulo Bornelli, não é idona. É idônea. Né? Que então não é para dominar, mas é para auxiliar a enxergar a vida. Tá bom. Por causa disso, a mulher lida melhor com verdade. Do que fugimos? Fugimos de uma coisinha chamada dor. Só fugimos de dor. O problema, meus irmãos, é que a primeira coisa que dói no ser humano é a verdade. Por isso que o texto de João, com muita precisão, ele diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica a luz, a verdade, aproxima-se da luz. Então presta atenção, aqui está minha mão. Se eu aproximar minha mão da luz, quanto mais eu aproximar, mais verdade eu vejo. Estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou vendo 6 pintas. 7, 8, 9, 10. 10 pintas. À medida que eu aproximo a minha mão da luz, eu vou vendo quem eu sou. E o ser humano não gosta disso. Nós, homens, mais ainda. Nós evitamos a verdade. Evitamos a verdade. A todo custo. Porque nós não queremos lidar com quem nós somos. Com aquilo que estamos fazendo. Simples assim. Vocês estão entendendo? A nossa verdade dói. A nossa verdade dói. Não levanta a mão. Quem aqui praticou imoralidade este mês? Dói. Quem aqui mentiu este mês? Dói. Quem aqui roubou este mês? Dói. Se tivesse que admitir tudo isso, quantos de nós não ficaríamos quietos? Nós temos luta com a verdade. Então nós temos uma dificuldade enorme de assumirmos a nossa verdade. É possível que os irmãos aqui sofram um pouco menos com isto. Por quê? Porque os irmãos lidam com discipulado. E no discipulado a gente tem que ir abrindo a nossa verdade. Tem que ir falando a nossa verdade. E colocando para fora quem nós somos. Mas ainda assim, a natureza da fuga está plantada dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então todos nós vamos fazer estes movimentos de fuga. Em Gênesis 3, o que o Senhor fez com Adão? Levou ele a enfrentar a dificuldade que ele tinha com a verdade. O que aconteceu com ele? Ele comeu do fruto, o pecado foi a desobediência. Mas por algum motivo, que eu vou dar para os irmãos a minha interpretação, por algum motivo, apareceu em forma de sexualidade.
Os estudiosos dizem o seguinte, e eles estão 100% certos nisso. Por que que Adão se viu nu? Porque ele não era mais puro e ele não tinha mais a glória de Deus, porque ele havia pecado. Então, a glória de Deus é o que nos reveste. Então, na teologia, isso está 100% certo. Mas eu vou dar uma aprofundada nessa avaliação. Do meu ponto de vista, aparece a desobediência, apareceu em forma de sexualidade, porque Adão experimentou todo o avanço do pecado. E quando o pecado avança, ele culmina sempre em sexualidade. Em pecados sexuais. As 2 vezes que Deus julgou a terra, ele julgou havendo o quê? Ele julgou em Noé e ele julgou em Sodoma e Gomorra. Em Noé, o texto bíblico diz assim, que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Então nós temos 2 interpretações. Ou são anjos caídos se envolvendo sexualmente com mulheres, o que eu acho um pouco exagerado, mas a palavra filho de Deus é usada lá em Jó. Então dali os irmãos interpretam isso. Mas eu particularmente acredito que é uma raça, porque já tinha tido a genealogia ali. É uma raça santa que servia a Deus, que se misturou com mulheres que não amavam a Deus. Que a gente tem muita base bíblica para isso. Então era um povo santo que se misturou com gente ímpia. E eles produziram parentes. E diz que então eles iam se casando entre si. Então há um viés de sexualidade colocada quando Deus julgou o mundo em Noé. O texto bíblico diz, casavam-se e davam-se em casamento. O texto bíblico ensina isso, lá em Lucas 17. Né? O que mais nós vemos ali? Quando Adão peca e ele se vê nu, o que ele faz? Cose folha de figueira para esconder a nudez. Então ele coloca na genitália dela, coloca no seio, muito possivelmente dela, e esconde a nudez deles. O problema é que folha de figueira enruga. E aí passa a aparecer. E Deus queria mostrar para eles, e eles estão fugindo. Eles fogem na folha de figueira, depois, na viração do dia, eles escondem na moita, e depois ele tenta esconder na transferência. Não, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ele não assume, ele não é ali um homem segundo o coração de Deus. O que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus, meus queridos? Davi foi adúltero, foi assassino, foi um péssimo pai. Um péssimo pai. O que tornou ele um homem segundo o coração de Deus? Toda vez que ele era questionado, o que ele dizia? Eu pequei. Ele não transferia, ele não punha culpa, ele tinha a coragem de dizer, eu pequei. Então, o que nos torna um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, não é a ausência de pecado, porque todos nós vamos tê-los, mas é a coragem de dizer para nós mesmos, eu pequei nisto daqui. Você está entendendo? Então, o Senhor vem sobre nós para estabelecer as verdades de quem nós somos. Nós precisamos lidar com as nossas verdades. Não importa qual seja. Se você não lidar com a sua verdade, você não é liberto. Você vai fugir. Qual é o grande dano inicial da fuga? Ele é bem simples. Quem foge não cresce.
Fugiu, não cresceu. Vou te dar um exemplo. Um drogadito de 25 anos, de 30 anos, é maduro? Não. Por quê? Quando a vida pressiona ele para resolver um problema, ao invés dele ir em direção ao problema e resolver o problema, ele foge. E ao fugir, ele evita o problema. Ele não vai resolvendo. Com o tempo vai remontando o problema, vai somando-se problemas, e ele é um sujeito cheio de lutas, cheio de coisas mal resolvidas na vida dele. Faz sentido? Quem foge não cresce. O que é fuga? Fuga é aquilo que nós fazemos em excesso. Existem 4 excessos que você pode praticar que não correspondem com fuga, porque eles estão esperados dentro da vontade do Senhor. Quais são esses 4 excessos? Amar a Deus acima de todas as coisas, em tudo dar graças, orar sem cessar, e tudo que fizer, fazer para a glória de Deus. Esses 4 excessos você pode praticar que não corresponde à fuga. Todo outro excesso corresponde à fuga, inclusive o perdão. Aí você vai falar, nossa, porque existe um perdão que Deus não dá. Então Deus não é excessivo no perdão, porque Ele colocou um item, que é a blasfêmia contra o Espírito, que Ele não dá o perdão quando há isso. Né? Então, vamos lembrar, vamos tentar entender quais as fugas, os excessos que nós temos. Vamos lá. Comer. Comer demais. Comer de menos. Porque também é uma fuga. Dormir demais. Dormir de menos. Pode corresponder fuga. Trabalhar demais. Trabalhar de menos. Bebida. Droga. Sexualidade. Tudo isso daí pode corresponder a fuga. São fugas. Comprar. Comprar o que não é necessário. Quem aqui tem uma dessas fugas que foi citada? Eu estou sendo generoso. Eu podia pedir para levantar a mão item por item. Eu estou pondo tudo num pacote. Quem aqui tem uma dessas fugas que foi citadas? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui não foge? Levanta a mão. Nós temos um irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que é disciplinado e consegue não fugir. Falar demais, falar de menos, pode corresponder à fuga. Os irmãos estão entendendo? Então, como todos nós aqui fugimos, nós estamos fugindo, a pergunta é, nós estamos fugindo do quê? O que nós estamos evitando? Queridos, eu estou sugerindo que a primeira coisa que nós evitamos são as nossas verdades. Deixa eu te contar uma história. Vocês já ouviram isso daí. Mas são as histórias que eu tenho para contar. Eu devia ter uns 28, 29 anos de idade, e nós estávamos organizando um acampamento de carnaval. E eu era um dos organizadores e eu ia pregar no acampamento. E naquele acampamento, o Senhor... o acampamento de carnaval da gente era um acampamento evangelístico. Então a gente convidava o povão do mundo e era um acampamento evangelístico. Era um lugar afastado, um lugar lindo. Um acampamento da igreja com chalés. Mas tinha tanta gente, que eu fiquei dormindo sozinho no bar, junto com os engradados de Coca-Cola.
E, gente, eu não sou evangelista. Eu não sou. E o meu coração tão apertado, Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Me ajuda, Senhor. Eu sabia que ia ter salvação. Teve salvação. Tem uma mulher hoje que é caixa de banco, que de vez em quando eu cruzo com ela, ela entregou a vida a Cristo naquele acampamento. Foi uma das pessoas que entregou. O Senhor foi muito favorável. Mas eu com o coração contrito, eu estava muito bem com Deus, e aquele barzinho virou a antessala do céu. E na segunda noite eu de joelho prostrado no colchão, orando a Deus, pedindo graça, o Senhor falou comigo: pega um papel e anota. E eu peguei um papel e anotei. Você tem 5 pecados. Você tem problemas com sexualidade. Nunca toquei uma mulher indevidamente. Nunca. Nunca. A única mulher que eu conheci na vida foi a Alessi. O Senhor foi gracioso comigo que, apesar de ser viciado em sexo aos 12 anos, o Senhor me preservou de nunca conhecer a vida íntima. Mas a minha mente era cheia de fantasia, mas cheia de fantasia, mas cheio. Na minha época, o 007 era o must. Então eu fantasiava que eu era o 07 da cidade, que a cidade precisa ser salva. Eu chegava, fazia peripécia, ficava com o carrão do 007, com a mulher mais bonita que eu queria. Então essas eram as fantasias de uma criança de 12 anos de idade. Só que ali eu já estava com 26 e eu ainda tinha traços disso. Eu tinha problema financeiro. Nunca tive um cobrador na porta de casa, mas nunca vivia com o que eu ganhava. Sempre devendo de um lugar para o outro, sempre jogando com dinheiro, sempre esse tipo de coisa. Naquela época eu devia 1 ano de salário. Você tem problema com mentiras? Nunca falei mentira grosseira, mas eu vou lembrar, por exemplo, uma mentira que eu falei. O Paulo Bornelli, naqueles dias, o Paulo Bornelli tinha passado na loja e falou: César, você está com tal livro meu? Ô Paulo, eu estou sim. Você não me traz à tarde? Claro, irmão. E eu esqueci. De repente o Paulo Bornelli entra na loja à tarde. Ô Paulo, peguei o livro e deixei em cima da mesa, rapaz. Mentira besta. Mas eu tinha esse tipo de mentira. Você é excessivamente bravo com os seus filhos e você não gasta tempo suficiente comigo. 5 pecados. Eu quero que você chegue e trate isso com a Alessi. Cheguei em casa, o Senhor foi muito favorável. O encontro terminou na terça-feira de carnaval. Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei: amanhã eu falo com ela. Passaram-se 1 ano e 4 meses. Eu fui muito lento, meus irmãos, mas muito lento. Preparei um encontro de pastores. Eu, Paulo Bornelli, o Naamã, o Alan, preparamos um encontro de pastores. Eu que estava à frente, organizando. E o encontro de meio de semana. Foi de segunda até quinta-feira foi o encontro. Um encontro abençoado. O irmão Alan partilhou, e ele partilhou sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, sobre nós sermos despenseiros de Deus, da multiforme graça de Deus. E ele estudou essa palavra despenseiros, remadores de baixo. E à medida que ele foi falando, aquele ambiente foi sendo envolvido pelo Senhor, foi sendo envolvido pelo Senhor. E dentro do meu coração, eu quebrantado, o Espírito Santo falou comigo: pega um papel e anota. Você tem problemas com sexualidade, você tem problemas com dinheiro, você tem problemas com mentira, você tem problemas de ser excessivamente bravo e você não gasta tempo comigo. Meus queridos, Deus não nos passa para o 2º ano se a gente não cumprir o primeiro. Simples. E eu com aquela lição pendente. Cheguei em casa na quinta-feira, olhei a Alessi, tinha reunião de oração. Eu falei: depois da reunião eu vou falar com ela. Chegou depois da reunião, eu falei: amanhã eu falo com ela. E passaram-se mais 4 meses. E eu não dei conta de falar. Tá bom.
Estávamos reunidos na igreja. Nós estávamos construindo o local onde a gente ia reunir. A gente estava se reunindo no prédio onde tinha as salas, tinha um refeitório embaixo, a gente estava reunido lá. Veio um grupo de outra cidade tocar. E, meus irmãos, eu voltei a ter pensamento de morte. Eu tinha medo de me matar. Não sou suicida, mas eu tinha pensamento de morte. E aí o irmão que estava tocando louvor, eu nunca tinha visto ele. O irmão tocando, ele parou a reunião. Meus irmãos, tem alguém aqui que está com pensamento de morte. Eu queria que esse irmão viesse à frente para orar com ele. O problema é que a igreja tinha um pastor e um presbítero. Eu era o presbítero. Quando o irmão falou aquilo, eu afundei na cadeira. Levantei? Não. Resisti ao Senhor novamente. O irmão falou uma segunda vez, falou uma terceira vez. Ele falou: irmãos, eu entreguei a palavra. Alguns anos mais tarde, eu contando isso para uma irmã, para uma igreja, uma irmãzinha me procurou e falou: César, eu estava sentado atrás de você nesse dia e o Senhor me falou que era você a pessoa e que era para orar por você. Porque pecados, meu irmão, segue uma coisa curiosa. A gente não precisa ver para saber. A gente não precisa ver pecado para saber dele. Porque a gente pode discernir espiritualmente o que ocorre. No dia seguinte, fui na casa do meu melhor amigo, do Solano. Até hoje o Senhor me abençoou através da vida dele. E o Solano virou para mim e falou assim: César, sonhei com nós dois essa noite. Aí minha espinha gelou. Meu Deus, sonho? Solano, e o que foi? Então, César, eu e você estávamos numa batalha. E César, o impressionante é que você morria. E o que eu não entendia, e que achei impressionante no sonho, é que eu via a bala entrando pela sua boca. Pode ter sonho mais significativo que esse? Cheguei em casa, olhei a Alessi e falei: amanhã eu falo com ela. Passaram-se mais 3 meses. Acaba a história, César. Quebranta logo, meu irmão. Vamos. Agiliza. O André adoeceu. Uma doença que ele tinha que nunca mais tinha manifestado. Deus tocou num filho meu. E aí eu, com aquela luta interna, eu liguei para o pastor da igreja, para o irmão Paulo Gessé, e falei: Paulo, você podia vir aqui ungir o André e orar por ele? Aí o Paulo falou: César, eu estou com você o dia inteiro na minha cabeça. Aí ele veio, ungiu o André, orou pelo André, orou por mim e foi embora. Aí eu chamei a Alessi. Levei 3 meses no processo de abertura. Porque eu tinha muita dificuldade com a verdade. Muita dificuldade com a verdade. Contei das questões de sexualidade. A Alessi sempre foi uma mulher muito firme. Ela virou e falou: bom, se você pensou em outras mulheres, você não me ama. Não, mas eu amo você. Você não me ama. Corri para o Paulo. Ô Paulo, e daí? César, homem faz sexo sem amor. Mulher não. Aí ele falou: eu posso hospitalizar um filho e voltar para casa e estar pronto para ter uma relação sexual. A Dulce, que era a esposa dele, se suspeitar que o filho está doente, ela não dá conta de ter a relação. Corri para Alessi. Alessi, está daqui para cima. Não está aqui.
Está daqui para cima. É uma mente desgovernada nesse tema. Tá bom. Terceira pergunta. Quem são as mulheres? Eu falei, eu não acredito que você está me perguntando isso. Ela virou e falou, eu não acredito que você está me contando o que você está me contando. Meus queridos, como foi bom para mim dizer o tipo de mulher que eu tinha luta. Porque quando eu falei os nomes, eu entendi minha fraqueza. Foi libertador para mim. Mas não parou aí. Contei para ela do dinheiro. Ela virou para mim em dose única. O que a Bíblia diz e o que você prega sobre dinheiro? Que se a gente deve, a gente vende o que tem e paga. Vamos vender o que nós temos? Vendemos o carro e o apartamento. E começamos tudo de novo. Ela virou para mim e falou assim, eu preciso te dizer que eu não confio em você financeiramente. Dentro de mim, ficou só dentro de mim, eu falei, Deus, eu vou levá-la a confiar em mim. Depois de 2 anos, ela virou para mim e falou, eu preciso te dizer que eu voltei a confiar em você. Nunca mais tive problema. Chamei um irmão, um missionário norte-americano, que era muito bem resolvido com dinheiro, pedi para ele, Ricardo, você me ensina a lidar com dinheiro? Você sabe como é que norte-americano faz orçamento? Faz por ano. Quando você pergunta salário nos Estados Unidos, quando você ganha? Eu ganho $120 mil. Porque eles calculam que eles ganham no ano. As despesas deles são montadas no ano. E ele sentou comigo toda semana. E ele me discipulou tão bem, mas tão bem, que como eu tinha problema de mentira, de vez em quando eu chegava em casa e ele estava lá tomando café com a Alessi. Fazendo o quê? Confirmando se o que eu estava falando era verdade. Porque eu tinha tido problema com mentira. Eu tinha dito para ele. Meus queridos, o homem que eu me tornei começou nesta ocasião. Quando eu parei de fugir das minhas verdades. Você não pode fugir. Porque se você fugir, você não resolve as coisas que estão dentro de você. Você não é liberto das coisas que estão dentro de você. Não importa a dor. Existem basicamente 2 verdades nossas. Porque a verdade ela tem uma certa amplitude na Bíblia. Por exemplo, Jesus falou assim, eu sou o caminho, e a vida. Jesus falou, eu sou a verdade. A verdade é que ele é filho de Deus, ou seja, ele é a imagem do Pai. A verdade é que ele é filho do homem, ele é a excelência da criação. Então Jesus tem muitas verdades dentro dele, ele é a verdade. Porém, o salmista diz assim, na tua luz, vemos a luz. Então, quando eu me achego para a luz dele, eu imediatamente vou receber luz de quem eu sou. E essa luz que eu recebo, basicamente, são 2 coisas. Luz do que eu pratico e luz das intenções que eu tenho dentro do meu coração. Porque todo comportamento externo tem que ter uma motivação interna. A Bíblia diz que nós seremos julgados não apenas pelos feitos do corpo, mas também pelas intenções do nosso coração. Meus queridos, eu posso fazer uma coisa correta com uma intenção errada. Eu posso estar varrendo o auditório aqui, como eu fiz aos 15 anos de idade, que eu contei para vocês. Eu posso estar varrendo o auditório, que é um ato adequado, estou servindo os irmãos, com a motivação de ser visto pelos irmãos. Ou seja, eu estou com a motivação errada, apesar de estar com a conduta correta. Os irmãos estão entendendo? Então o Espírito Santo de Deus, ele vai jogando luz sobre os nossos atos
e sobre as nossas intenções. Só que, meus queridos, você tem que enfrentar isso. Porque senão não existe forma de você se resolver. Não existe avanço. Então, a mesma lista de pecados que o Espírito me levou a fazer, o Espírito Santo vai levar você a fazer. Eu não me lembro se foi, eu acho que foi antes deste encontro que eu comecei eu acho que foi antes do encontro. Eu tive uma experiência curiosa com a Alessi. Um dia a gente estava no entreveiro lá, estava numa briga, eu e ela falando, eu falando, e de repente eu virei para ela e falei assim: Alessi, presta atenção, a partir de hoje eu não tenho mais medo de você. A Alessi arregalou um olho e falou assim: César, deixa eu entender. Você tem o dobro do meu peso, o triplo da minha força. Você tem medo do quê? Quando ela falou, é que eu fui parar para pensar, mas peraí, eu estou com medo do quê? Sabe do que eu tinha medo? Da verdade. Porque ela lidava com a verdade de um jeito que eu não lidava. Ela não tinha problema com a verdade. Eu tinha. Eu vim de um lar mentiroso. Ela enfrentava as coisas. Pela vida que ela tinha com o Senhor, ela enfrentava as coisas. Então o Senhor me passa por essa experiência de confissão e de saber lidar com a verdade. Quem é você? Quais são as áreas nesse momento que o Espírito Santo de Deus quer tratar? O que tem de coisa boa dentro de você e o que tem de coisa ruim dentro de você que o Senhor precisa tratar? As coisas boas Ele quer reforçar, mas o que tem de errado, de pecaminoso dentro de você? Onde que você foge? Você foge na comida? Você foge na TV? Você foge nos jogos? Você foge no sexo? Você foge na droga? Você foge em dependência de relacionamento? Você depende de alguém para dar conta de viver? Você é dependente de alguém? Você tem uma hipernecessidade de compra? Você tromba, você é irritado demais e quando você explode, todo mundo para de conversar, você foge pela ira. Pá! E aí todo mundo para de falar com você e de te confrontar, porque vai confrontar depois de ter irado. O que mais você vai fazer depois de irar? Vai brigar, vai bater? Então as pessoas param, se seguram. Onde que você foge? Quais são as áreas que o Espírito Santo de Deus deseja tratar dentro de você? Abram em Jonas. Jonas, depois de Obadias. Te facilitei. Pode ser antes de Miqueias também. Qual é o grande fujão da Bíblia depois de Adão? Jonas. Quero só ler os 3 primeiros versículos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Até aqui apenas. Meus queridos, a palavra Jonas significa pomba. Qual a principal característica da pomba? Só pousa em lugar seguro. Então o Senhor vira para ele e diz assim: vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela.
Vamos entender o contexto anterior. Havia uma profecia de que o reino do norte seria levado cativo pela Assíria. E Nínive era a capital da Assíria. Só que Nínive era um povo tão bruto, tão violento, que a história da igreja diz que Nínive, quando eles pegavam os inimigos, eles tinham um método de tortura único. Eles enfincavam uma estaca pelo canal do reto, tiravam pela boca com a pessoa em vida, colocavam numa estaca e tiravam a pele dela. Em vida. Então, os estudiosos dizem o seguinte, que o raciocínio de Jonas foi um dos dois. Eu vou lá, nesse nível de perseguição, mas de jeito nenhum. Qual foi o país que os Estados Unidos deixou? Foi a Indonésia? O ano passado? Afeganistão. É como se um de nós fosse com Bíblia para o Afeganistão. Nós vamos ser mortos. Então Jonas, é como se Deus virasse e falasse, vai para o Afeganistão e clama contra aquele povo. Então é mais ou menos isso. Então Jonas evitou isso. Ou o outro raciocínio que ele pode ter tido é, eu não vou, Deus destrói o povo e o reino de norte não é levado cativo. Não importa qual foi a motivação que ele tinha dentro dele, o que ele fez? Ele fugiu da presença do Senhor. Porque aquilo doía dentro dele. E quando você foge, você faz um caminho de descida. Então Jonas entra num caminho longo agora de descida. Então qual a primeira descida que ele faz? Ele desce até o nível do mar. Ele desce até Jope. Sabe o que significa Jope no hebraico? Beleza. Gente, a Bíblia é a Bíblia. Menino, quando você fantasia, você está criando o quê? Uma beleza. Menina, quando você fantasia, via de regra, as meninas não têm fantasias sexuais, mas elas têm fantasia. Quando você fantasia, você está criando uma beleza. Você está descendo até o nível do mar e está fugindo. Você está entendendo? E aí, só que a descida da gente, Job foi o primeiro passo. Ele compra uma passagem para Tarsis. Sabe o que significa Tarsis no hebraico? Um paraíso encantado, porém distante. Ele chegou? Não. Menina, toma cuidado. Ai, se eu casar com ele, tudo vai estar lindo, maravilhoso, resolvido. Toma um cuidado enorme com isso daí, mas toma um cuidado enorme com isso daí. Você precisa da ajuda dos seus pais para discernir a vontade do Senhor. Nesta decisão, a gente precisa da ajuda dos pais. Então, ele compra agora, por quê? Porque fuga tem preço. Você tem que fazer escondido. Os outros não podem saber. Às vezes você tem que pagar para isso. Vocês estão me entendendo? Você vai fugindo. E aí, ele entra no navio e desce um pouco mais, porque aí ele desce para o fundo do porão. O fundo do porão está dentro da água. Então ele saiu do nível do mar. E ele já desceu agora um pouco mais para dentro da água. Porque é isso que a fuga vai fazendo com a gente. E lá ele dormiu um sono profundo.
Mas, meus queridos, o sono era tão profundo, que o navio estava na tempestade, batendo nas ondas, e ele não acordava. Sabe quem que lembra? Pedro, Tiago e João. Que não podiam permanecer com os olhos abertos, porque eles estavam com o sono da tristeza. Então ele estava com certeza triste. Os marinheiros acordam ele. Quem que é você? Não, eu sou profeta. Eu sirvo ao Senhor. E todas as histórias desde o Egito eram conhecidas daquele povo. Todos eles conheciam as histórias. E aí eles temeram quando ele falou que ele estava em desobediência. E tá bom, e o que nós vamos fazer agora? Não, me lancem no mar. Me joguem no mar. E a tempestade vai cessar. E jogaram o fujão. Nós não vamos jogar nenhum, viu? Jogaram o fujão. E aí ele desce um pouquinho mais. Porque ele desce para o fundo do mar e depois ele desce para a barriga do grande peixe. Nós temos duas histórias, eu encontrei pelo menos duas histórias. Uma nos países nórdicos, que eu não vou me lembrar o nome do país, e uma na Argentina, de 2 pescadores que foram retirados vivos de uma baleia chamada cachalote. Por quê? Porque o estômago é um bolsão de ar. Então você tem ar para sobreviver durante um tempo. A baleia sobe, respira, ela absorve ar pela boca, esse ar vai até o estômago e fica ali. Então, Jonas ficou preso, como esses outros marinheiros, dentro da barriga do grande peixe. Passados 3 dias, porque 3 na Bíblia é número de ressurreição, é número de novidade de vida. Nós não temos tempo, porque valeria a pena estudar o livro. Ali no capítulo 2, ele encontra arrependimento. E ele fala do Senhor dele. Então ele olha o Senhor agora de forma definitiva. Quando no capítulo 2 ele ora encontrando arrependimento, o Senhor dá ordem para a baleia vomitar ele. E aí, ele é vomitado, mas depois de 3 dias na barriga do grande peixe, ele sai todo queimado do suco gástrico. Ele sai alvo mais que a neve. Porque o suco gástrico interagiu com a pele. O texto bíblico não diz isso. Mas, quando ele entra em Nínive e ele prega, tem-se arrependimento. O rei, o povo, os animais entram em jejum e todas aquelas 120.000 pessoas são salvas pela pregação de Jonas. Só que Jonas não aprendeu a lição ainda. Ele sobe no monte e ele continua fugindo. Ele está fugindo agora na ira. Porque ele entra debaixo de uma planta que o Senhor mandou para cobrir ele, mas o Senhor mandou um verme para secar a planta. E ele começa a ficar irado com aquilo. E o Senhor questiona ele. E aí o Senhor conversa com ele a respeito disso. O problema, meus queridos, é que ele dá um passo a mais de fuga. Qual é o passo que ele dá? Ele pede para si a morte. Quem aqui já teve pensamento de morte além de mim? Levanta a mão, levanta alto. Olha lá, meus queridos. Não é nenhum nem 2. É um pensamento extremado. Às vezes é só um pensamento, não está no desejo.
É só um pensamento que a gente tem, não está dentro do nosso desejo, mas, meus queridos, é um pensamento de fuga. Digamos assim, é a fuga da fuga. Representa a fuga da fuga dentro da gente. Então a gente quer, de qualquer forma, evitar aquela dor que nós temos. O que você precisa? Você precisa aprender a enfrentar as suas fugas. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade da qual você está fugindo? Minha sugestão, se for possível hoje à noite, faça uma lista. Faz uma lista do que está te corroendo, de quais os pecados que você está lutando. E ao fazer a lista, comece confessando para Deus. Depois chame um justo, um irmão maduro. Vocês têm aqui os irmãos maduros, os irmãos que estão à frente. Irmão, eu preciso falar da minha lista. Eu vou dizer sem medo de errar. Muitos de vocês vão me procurar e vão falar: César, os 5 pontos da sua lista são os meus. Porque eu ouço isso o tempo inteiro. A questão é que, não havendo verdade, não tem forma de resolver. Vocês entendem? Eu estou com 1h05. Eu vou abrir um último texto que não estava no programa. Mas eu acho que é um texto importante da gente falar. Meus queridos, hoje eu falei com vocês a respeito de abusos. E alguns de nós evitamos, simplesmente evitamos, o enfrentamento de algumas histórias dolorosas. Alguns de nós não lembramos. Abram em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Deixa eu voltar à nossa lista de pecados. A nossa lista de dores. As coisas que nos doem. Porque você tanto tem coisas que te doem, porque você foge só da dor. E a coisa que mais produz dor é verdade. Então, por exemplo, alguns aqui são extremamente desprezados pelos pais. Isso te dói. O que você faz? Vai para o jogo. Foge no jogo. Alguns aqui têm medo do futuro, de não conseguirem ganhar o suficiente. O que você faz? Vai para a comida. Vai para a TV. Vai para a pornografia. Vai para a compra. Vai para depender de alguém. Então, todos nós aqui temos esses mesmos caminhos. Nós temos verdades que são difíceis, que são doídas, isso pega na gente e a gente faz o caminho de fuga. O problema é que fugiu não cresce. Vejam o que acontece esta palavra profética sobre Efraim, que às vezes é tido por Israel, que é o texto aqui. Assim diz... Opa! Não, estou no texto errado. Espera aí. 31:18. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito. Fiquei envergonhado, confuso, porque levei a vergonha da minha mocidade. Presta atenção. Não é Efraim meu precioso filho? Filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E aí ele diz, põe-te Marcos,
finca postes. Presta atenção no caminho por onde andaste. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa às tuas cidades. Ele está ensinando que todos nós temos vergonhas cometidas. Eu e você temos vergonhas cometidas. Você está me entendendo? Só que nós precisamos, ele faz uma declaração de amor. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Olha o pai. Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes externamente me lembro dele. Ele olha com você, mas que coisa, esse pecado de novo na vida dele. Não, mas é meu filho, eu vou ter compaixão, eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou trazer ele de volta. E aí ele ordena, ele dá uma ordem curiosa, ele diz assim, põe marcos, finca postes, presta atenção no caminho por onde andaste, regressa ao Virgem de Israel. Ele manda pôr postes e fincar marcos, enquanto nós estamos longe. Mas quando nós voltarmos, é para nós voltarmos fincando bandeiras. Esse caminho aqui é perigoso. Esse caminho eu não posso trilhar por ele. Esse caminho eu tenho que cuidar. Você está me entendendo? Então, quando nós encontramos o caminho do arrependimento, de parar de fugir, nós precisamos fincar marcos. A lista foi um marco. A confissão foi outro marco. O pedido de ajuda para o discipulado na vida financeira foi outro marco. O pedido de ajuda para o Paulo Bornelli na área sexual foi outro marco. Então são marcos que o Senhor vai estabelecendo. Eu tenho problema nessa área. Com isso daqui eu tenho que cuidar. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Porque aí, queridos, nós nunca mais trilhamos aquele caminho. Amém? Que o Senhor nos conceda graça essa noite. Curva a sua cabeça. Vamos fazer uma coisa diferente? Todos aqueles que fogem e que desejam parar de fugir, se coloca de joelho, que eu vou orar por você. Espírito de Deus, nós te agradecemos porque tu és Espírito da graça. E o Senhor falou conosco de forma graciosa. Nós pedimos perdão, porque o que há dentro de nós são fugas e muitas fugas. Muitos irmãos, à minha semelhança, estão resistindo à tua voz, a confessar, a tratar, a encontrar o quebrantamento. E, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor encontre em nós um coração arrependido. Que o Senhor nos ajude a estabelecermos as nossas dores e as nossas verdades. Que o Senhor nos ajude a encontrarmos o caminho do Senhor, do enfrentamento. O caminho que Davi encontrou, onde ele dizia, eu pequei. Senhor, cessa no nosso meio as fugas que existem no nosso coração. Cessa isso, para a glória do teu nome, e nos ajuda a sermos teus. Transforma o nosso coração, nos levanta pessoas mais corajosas, mais determinadas, que lidam melhor com a verdade, que dizem não para a fuga. Senhor, em nome de Jesus, nos visita com este Espírito transformador, para que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Dependemos do teu favor e da tua ajuda. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.